Bom dia, bom dia, bom dia para todos aí. Que Deus abençoe a todos. Eu me chamo Denis e hoje me fizeram uma pergunta. Denis, Martim Lutero, esse homem, Denis, tirou os livros da Bíblia. E para a gente poder entrar nesse assunto, nós precisamos entender a história do começo ao fim. Entendeu? Então, para a gente poder entender essa história, nós precisamos entender o que Martim Lutero fez. Martim Lutero tirou o livro da Bíblia, a origem dos livros apócrifos e o que a Bíblia ensina. Uma das maiores dúvidas sobre a história da Bíblia é esta: Martim Lutero tirou os livros da Bíblia. A resposta histórica, irmão, é não. Para a gente poder compreender esse assunto corretamente, precisamos conhecer como a Bíblia foi formada ao longo da história. Não adianta a gente falar, nós temos que ir na história. Os livros da Bíblia foram escritos por homens, sim, porém inspirados por Deus, entre aproximadamente 1400 anos depois de Cristo. No Antigo Testamento, Deus falou por meio dos profetas. No Novo Testamento, a revelação foi registrada pelos apóstolos e seus companheiros. Entenda, depois desses escritos, esses livros passaram a ser copiados, preservados e reconhecidos pelo povo de Deus. Não foi assim uma história que surgiu, sabe, do nada. Foi uma história que veio de gerações e gerações e gerações. Séculos depois, surgiu um homem chamado São Jerônimo, no ano 347 depois de Cristo. Esse homem foi um dos maiores estudiosos da Bíblia. Ele traduziu as escrituras do hebraico e do grego para o latim. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata Latina, e ela foi utilizada pela igreja durante muitos séculos. Jerônimo não escreveu a Bíblia e nem criou os seus livros. Ele apenas traduziu os textos que já existiam pelos séculos. Mais de 1000 anos depois, nasceu um homem chamado Martim Lutero, no ano de 1483 a 1546, chamado de monge, o professor de teologia estudioso das escrituras Lutero, que percebeu que o povo precisava ter acesso à palavra de Deus em sua própria língua. Por isso, Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. É justamente aqui que surge uma das maiores controvérsias da história cristã. Muitas pessoas afirmam que Martim Lutero retirou 7 livros da Bíblia. Entretanto, os fatos históricos mostram outra realidade. Por isso que é necessário a gente entender a história e não sair falando palavras ao vento. Entenda bem, Martim Lutero não apagou, não destruiu e não retirou fisicamente os livros de Tobia, Judite, Sabedoria Eclesiástica, Siracida, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeu. Em sua tradução alemã, esses livros continuaram, em sua tradução alemã, que ele traduziu, esses livros continuaram presentes lá. Porém, foram colocados em uma seção separada e chamada de apócrifo. Livros apócrifos, que o significado é livro oculto, acompanhados da observação de que eram úteis para a leitura, mas que, em sua opinião, não possuíam a mesma autoridade das escrituras inspiradas. Mas aí também a gente pode parar e pode ver. Mas como assim, Denis? Não foram inspiradas? Porque esses livros chamados apócrifos, eles foram escritos no período de silêncio, que chamamos de período de testamentário. É o período de silêncio, que Deus parou de falar com o povo. Aí, quando a gente pega o livro, a Bíblia, do livro de Malaquias, para poder entrar no Novo Testamento, nós vamos perceber o quê? Que existe uma página que está em branco.
Essa página ali representa o tempo que Deus ficou em silêncio. Foi o tempo que Deus parou de falar com o povo, porque nesse período o povo foi levado cativo para a Babilônia. E depois da Babilônia, o povo foi levado de volta para Judá, para Israel e para Jerusalém. E dali depois começou a surgir de novo. Deus voltar a falar com o povo através de João Batista. O período foi de 400 a 450 anos de silêncio. E nesse período surgiu muitos escritos, inclusive esses escritos de Tobias, Judite e esses outros livros chamados apócrifos. Esses são os livros chamados apócrifos, entendeu? Mas a pergunta é, de onde surgiram esses livros? Essa é a grande pergunta que o povo faz. Os chamados livros apócrifos, conhecido pela Igreja Católica como deuterocanônicos. Foram escritos aproximadamente entre 250 a.C. Olha só, 250 anos antes de Cristo a 50 anos antes de Cristo, no período entre o Antigo e o Novo Testamento. A maioria foi escrita em grego, quando muitos judeus viviam fora da Palestina e eles utilizavam esse idioma. Nessa época que também surgiu a famosa Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, muito utilizada pelos judeus das diáspora e posteriormente pelos primeiros cristãos. Essa tradução ainda continua também esses livros. Entretanto, irmãos, os judeus da Palestina preservaram o cânon diferente, conhecido como cânon hebraico, que não incluía esses 7 livros. Foi exatamente o cânon que Martim Lutero adotou para o Antigo Testamento. Não foi assim, sabe? Do nada. Foi o que ele já pegou e trabalhou em cima dessa matéria. Anos depois da Reforma Protestante, muitas editoras protestantes deixaram de imprimir a seção dos livros apócrifos. E assim, a maioria da Bíblia protestante passou a conter 66 livros, enquanto a Bíblia católica permaneceu com 73 livros. E o mais interessante dessa história é que não vai adiantar a gente ficar falando, batendo cabeça. Nós temos que ir na história. E essa diferença leva a outra pergunta importante. A Bíblia permite acrescentar livros à revelação de Deus? Aí o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que ele diz assim, ó, para que aprendais a não ir além do que está escrito. Calma aí. Se o próprio apóstolo Paulo ensinou para a gente não ir além, por que nós vamos ir além? No contexto, Paulo repreendia os cristãos de Corinto por criarem divisão e seguirem homens em vez da palavra de Deus. Muitos cristãos entendem que esse texto estabelece o princípio que nenhuma doutrina deve ultrapassar daquilo que Deus revelou nas suas escrituras. Sai, mosca. E o ponto aqui também, mais principal aqui, é que encontramos uma advertência em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 18 ao 19, que diz, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus também lhe acrescentará pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida. Conclusão da história, irmãos. Não podemos acrescentar, não podemos inventar história. No contexto imediato, João está falando especificamente do livro de Apocalipse. Porém, muitos cristãos entendem que esse princípio aí também demonstra o cuidado que devemos ter. Não podemos acrescentar e nem retirar aquilo que Deus inspirou. Se Deus falou, está falado e ponto.
Então, irmão, nós temos que entender também que 1 Coríntios, esse mesmo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo fala que se até mesmo um anjo do céu apresentar outro evangelho, não o recebais. Ou seja, não é para a gente receber outro evangelho, outro ensino, outro entendimento, a não ser a própria Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o manual de todo cristão, de toda pessoa que quer ter uma aliança com Deus, ela precisa se alimentar da Bíblia. E o que é a Bíblia? A palavra de Deus, a palavra inspirada, que Deus inspirou. Então, a gente não podemos ir além ou até mesmo acrescentar. Portanto, historicamente, não é correto afirmar que Martim Lutero retirou os livros da Bíblia. O que aconteceu foi que ele seguiu o cânon hebraico. E o que era o cânon hebraico? A palavra, a linguagem usada no Antigo Testamento, mantendo os livros apócrifos separados dos demais. Posteriormente, quer dizer, depois, muitas edições protestantes deixaram de imprimir os famosos livros apócrifos. Por isso que muita gente parou de falar sobre esses livros apócrifos. E assim também, São Jerônimo e Martim Lutero tiveram papéis muito diferentes, mas ambos, os dois, contribuíram para que a Bíblia fosse conhecida pelo povo. Jerônimo traduziu a Escritura para o latim e Lutero traduziu, irmãos, a Bíblia para o alemão. E entenda, nenhum deles escreveu a Bíblia, e nenhum deles criou, e nenhum deles editou os seus próprios livros. A grande diferença entre os católicos e o protestante permanece até hoje. Quais livros devem ser reconhecidos como inspirados por Deus e os quais não são? E quais deles fazem parte do cânon das Escrituras ou não? Essa é uma discussão histórica e teológica que continua sendo estudada há séculos e séculos e séculos. E sempre como objetivo de permanecer fiel à palavra de Deus. Nós temos que ficar somente com o que está escrito e não pegar coisa que não está escrito e acrescentar, porque isso é errado. Então precisamos permanecer no que Deus deixou para a gente. Irmão, a Bíblia, ela é imensa, de Gênesis a Apocalipse. Se a gente pegar um capítulo às vezes e estudar, a gente vai ver que tem muita coisa ali que a gente precisa explorar. Mas o grande problema é que as pessoas não querem parar para poder estudar. Elas só querem ler e querem as coisas já mastigadinhas. Então, nós temos que estudar e temos que examinar o texto e o contexto e a história e a cultura da época, para a gente poder afirmar certo tipo de algo. Cuidado com as acusações falsas. Martim Lutero não fez nada disso. Nós vimos aí e nós vamos até o fim, diante da história, dizer que ele não fez nada disso. Porque para a gente poder afirmar algo, precisamos ter prova. E quanto a provas, não há argumento. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou responder. Deus abençoe.